Naquele fim de tarde, um sentimento opressor deixou Rafael extremamente inquieto ao sair da delegacia. Recebera uma ligação de Isaac dizendo que já estavam no aeroporto esperando o voo e que tinham notícias escabrosas. Aflito, temia pela vida do amigo e de seus pastores. Suspirou, imaginando ser essa a causa de tal sentimento ou se ainda o cansaço por estar há dias sem dormir direito. Senhor meu Deus e Senhor, seja o Senhor comigo e que esse sentimento seja apenas fruto do estresse e cansaço. Que o Senhor esteja a cuidar de todos que colocastes na minha vida. Traga a Sofia em paz para casa. Acape seus anjos ao redor do meu irmão. Seja o Senhor com o piloto do avião que está trazendo seus servos. Pai, proteja todas as pessoas que indiretamente nós estamos envolvendo nessa investigação. Em nome de Jesus, ó Pai, estou aqui para fazer a tua vontade. Orou. Cantarolando um hino, ligou o carro, no intuito de ir para casa. Porém, franziu a testa ao parar em frente ao bar do Ívio. Olhou para o local e estranhamente estava vazio. Nem mesmo Romano, que nunca saía daquele balcão, estava lá. Sentiu novamente o aperto no coração e tornou a orar a Deus por proteção e discernimento. Não sabia exatamente o que o levara ali naquele momento, mas no íntimo sabia que se Deus o havia enviado, ele apenas devia obediência. Saiu do carro fechando a jaqueta. A rua deserta e o vento frio dava um ar de mistério fantasmagórico. Voltou-se ao carro e pegou a arma, a colocando dentro da jaqueta. Adentrou chamando por Romano, mas o silêncio lhe deu mais calafrios. Suspirando, pulou o balcão e entrou pela porta que sempre via Romano entrar e sair. Franziu o senho ao se deparar com um escritório como outro qualquer. Se recordou das câmeras da tal sala de segurança de onde o Bernardo ficara observando Beatriz e posteriormente a ele próprio. Curiosamente, não havia nada naquele lugar além de equipamentos e materiais de escritório. Romano, e viu? Cadê vocês? Caras, o bar está aberto. Disse naturalmente, olhando as coisas como se estivesse apenas curioso. Onde fica a tal sala? Pensou intrigado. Viver em um lar desestruturado e violento lhe trouxeram algumas vantagens. Como estar sempre atento a qualquer ruído, por menor que fosse, ou a algo que parecia fora do lugar. Fechou os olhos, se concentrando, silêncio total. O que poderia ter acontecido para que saíssem todos deixando o bar aberto? Pensou intrigado, abrindo os olhos. Atentamente olhou ao seu redor. A não ser que Bernardo tenha lhe mentido, coisa que sinceramente duvidava, tinha que haver outra sala por ali, mas onde? Voltou ao bar, havia outra porta que dava acesso à cozinha e as outras eram os banheiros. Insistentemente voltou ao escritório. Ele estava deixando passar alguma coisa ali, seu olhar insistia em parar na estante vazia. Cruzou os braços diante do móvel com meio sorriso. Qual a sua função, minha cara estante? Você não seria um criado amaldiçoado da fera, seria? Brincou sorrindo, com a mão no queixo. Definitivamente as histórias de Granville estão subindo à minha cabeça. Sussurrou, sacudindo a cabeça. Aproximou-se do móvel empurrando. Sem nenhuma surpresa, encarou a entrada à sua frente. Até quando você faz uma coisa certa, você erra. Ouviu a voz do pai e suspirou. Que diabo está fazendo aqui sozinho? Oh, Deus! Por que essa ilusão insiste em me atormentar? Perguntou-se, pegando o celular. Estou no bar do Ívio. Passagem secreta. Escreveu rapidamente e enviou. Fez uma descagem rápida, ligou a lanterna, entrando na passagem escura. Na sua casa também tem um local secreto? O pai gargalhou. Obviamente que não. O que você esconderia lá? As cartinhas que você escrevia para Deus quando criança? A gargalhada do pai o perseguiu e ele fingiu não ouvir. Espero em Deus que tenha sinal aqui embaixo, e que o delegado se recorde do nosso combinado. Pensou tenso, tentando focar no que poderia encontrar lá embaixo. Acredita mesmo que aquele delegado virá ao seu socorro? Garoto, você não aprendeu nada comigo? Pessoas iguais a você que não se impõem não são vistas. Bom que não são machucadas, mas também não são amadas. Veja a diferença entre você e seus irmãos. Olhou o celular, ligação atendida. Qualquer coisa que dissesse o delegado ouviria. Encarou o pai e o ignorou. Sabia que o delegado atenderia, pois ele próprio colocara a descagem rápida para uma emergência. Só não esperavam que houvesse uma emergência tão imediatamente. Você sabe que não importa o quanto se arrisque, no final outro levará a moça.
Se recorda do que aconteceu na escola? Com aquela ruiva linda. Qual era mesmo o nome dela? Nervoso suspirou. Sabia que ele era apenas o reflexo do próprio medo. Fruto da sua imaginação. Ainda assim, aquelas palavras o machucavam principalmente por saber que no íntimo acreditava mesmo naquilo e por isso sua mente lhe pregava aquelas peças. Com lágrimas nos olhos atravessou a ilusão à sua frente para uma realidade que estava acima de sua compreensão. Não sabia o que esperava ver ali, mas com certeza não era nada daquilo. Romano e Ívio. Lobisomem e cachorro louco todos amarrados. E Bernardo com uma arma andando de um lado para o outro. Mas o chocante não eram aqueles brutamontes amarrados ou a pistola na mão do garoto. Mas os explosivos em seu corpo. Garoto, o que você está fazendo? Perguntou preocupado. Ora, se não é o policial amigo do bandido. Disse piscando para Rafael, deixando claro que não entregaria seu disfarce. Os olhos vermelhos e as pupilas dilatadas indicava que chorara. Não queria tirar conclusões precipitadas e pensar que ele estivesse drogado. E viu, o que está acontecendo aqui? Perguntou dando um passo na direção dele. Não. Gritou Bernardo apontando a arma para Rafael. Garoto, abaixa essa arma, e por que você está assim? Você sabe que pode sair muito ferido com essa brincadeira de homem-bomba? O garoto gargalhou. Pelo carinho que eu tenho pelo seu irmão, eu te aconselho a sair daqui, se não quiser explodir junto com todos eles. Pelo carinho que você tem pelo meu irmão, me deixa te ajudar. Disse estendendo-lhe mão. O que aconteceu? Por que você está fazendo isso? Ele está fora de controle. Começou e viu. Cale a boca. Gritou Bernardo furiosamente. Você me fez confiar em ti, me fez acreditar que havia algo de decente em mim. Esbravejou entre lágrimas. Começou e viu novamente. Você é mesmo muito inocente, garoto. Disse Romano com desdém. Cala a boca, Romano. Quer morrer? Gritou um dos homens que invadiu a casa de Samara. Ele não vai atirar e nem vai explodir isso aí, eu nem acredito que haja explosivos nisso, vocês que são medrosos demais. Disse Romano enfadado. Eu sinto muito, garoto. Disse e viu encarando. Solte os outros. Tire esses explosivos, vamos conversar, por favor. Seja lá o que te levou a isso, nós podemos resolver. Confia em mim. Pediu Rafael exasperado. Você não sabe de nada. E não há nada que você ou qualquer outra pessoa possa fazer por mim. Disse soluçando. Diga a ele, Ívio. Quem nós somos? Diga como foi que nós nos conhecemos e como você me ajudou a ficar limpo, sem que ninguém soubesse? Diga, seu merda. Gritou apontando a pistola em sua cabeça. E tudo isso para quê? Garoto, não faça nada de que você venha a se arrepender mais tarde. Disse e viu encarando o garoto. Algo no tom de voz dele fez o alerta de Rafael piscar no medo de antes não estava mais em seu timbre. Havia algo mais como preocupação do que medo. Pela visão periférica viu Romano se levantando na direção de Bernardo sem pensar no que fazia. Rafael tirou a arma e atirou. Fique calmo, Romano, exatamente aí onde está. Exigiu Rafael. Você está louco? Atirou no meu ombro, idiota. Gritou furiosamente. Rafael ficou entre ele e Bernardo. Quieto, ou o próximo não será apenas de raspão. Disse firme. Romano gargalhou. Veja bem e viu, para você não me chamar mais de louco enciumado. Disse voltando a gargalhar. Eu disse que esse milico iria nos trazer problemas. Eu acho que temos problemas bem maiores no momento. Resmungou e viu irritado. Bernardo, por favor, me dê o controle. Pediu Rafael. Eu não tenho nada a perder, mas você tem, então vá embora enquanto pode. Isso tudo é culpa sua e viu, poderíamos ter nos livrado desse garoto. Esbravejou Romano. Eu só quero entender uma coisa. Disse e viu friamente. Rafael, como você sabe o nome do Bernardo? Eu disse a ele. Respondeu Bernardo. O quê? E por que diabos você fez isso? Eu te pedi para não se aproximar dele, e se ele tentar se vingar pelo irmão? Rafael franziu a testa, e viu não estava zangado, estava visivelmente preocupado. Eu disse a ele que foi por minha causa que a sobrinha dele saiu da escola, que eu conheço o Tiago e queria conhecer a filhinha dele. Disse engolindo seco.
Intrigado, Rafael olhou o garoto à sua frente. Qualquer resistência que ele tinha em relação ao garoto dissipou-se naquele momento. Ele estava tentando a todo custo manter o disfarce do policial. Bernardo, qualquer problema a gente pode resolver. Dê-me o controle, por favor. Tornou a pedir, estendendo a mão. Não podemos não. Disse, passando a mão na cabeça. No coração de Rafael acelerou, temendo que a arma disparasse. E viu, diga-me, o Sérgio sabe que não sou filho dele? Perguntou-o, encarando. Sim. Pelo que eu sei, ele soube logo depois que você descobriu o caso de seus pais. Então ele já sabia? Então por que acabar comigo? Pensei que fosse para eu ficar desacreditado. Sussurrou confuso. Para que eu nunca pudesse dizer a ninguém sobre o caso dos meus papais do meu coração. Ironizou. Essa era a ideia, mas logo depois seus pais descobriram que ele já sabia de tudo. E ainda assim não fez nada para me ajudar? Perguntou entre lágrimas. Garoto, se os seus pais queriam acabar com você para que suas reputações continuassem intactas, por que raios o seu suposto pai iria arriscar a reputação dele? Perguntou e viu-o encarando. E tudo o que te interessa é a fortuna dos Knowles? Perguntou, secando as lágrimas. Eu mereço ser recompensado depois de ter sido babá de delinquentes por tantos anos. Primeiro do seu pai, depois de você, e ainda tem aquela maníaca da Valentina. Respondeu e viu de uma maneira que fez Rafael pensar que ele estivesse blefando, mas por que magoar o garoto daquela maneira? Não fale da minha irmã. Esbravejou-se, jogando em cima do outro. O controle caiu no chão. Rafael e Romano correram para ele. Um dos homens que estavam perto de Rafael se jogou na frente dele, fazendo-o cair. Levantando-se rapidamente, ele pulou sobre Romano, que se aproximava da porta. Pois morramos todos nós, milico dos ínfernos. Disse Romano, gargalhando. No momento que Rafael tocou sua mão, ele apertou o botão do controle. Rafael soltou Romano, virando-se para Bernardo, que socava, e viu. Bernardo! Gritou Rafael, esperando pela explosão, que não veio. Correu até o garoto quando uma fumaça começou a sair do que quer que fosse que estivesse preso ao seu corpo. Espantado, ele parou, sentindo os olhos arder, e logo não conseguia ver mais nada. Sua garganta e nariz ardiam. Voltem. Voltem. Sorriu ao ouvir a voz do delegado. Gás. Corram para fora agora. O delegado falava, ou será que estava delirando? Não conseguia respirar, tudo queimava por dentro. Samara estava observando quais seriam seus pacientes para aquela noite quando ela ouviu as sirenes. Micaela, que acabara de chegar ao lado da amiga, encarou-a assustada. Sabe se houve algum chamado de emergência? Perguntou Samara, preocupada, correndo para a porta. Não houve nenhum, e essas sirenes não são de ambulâncias, é da polícia. Respondeu, acompanhando. Elas pararam na entrada no momento em que 4 viaturas paravam, cantando pneus. O delegado saiu de uma delas gritando. Samara fechou os olhos. Respirou profundamente, tentando controlar o próprio medo diante daquela visão. Geralmente onde o delegado estava, Rafael também estava. Samara! Gritava Micaela ao seu lado. Abriu os olhos e as pessoas corriam com macas para as viaturas. Preciso de 6 macas. Dizia o delegado. Finalmente ela conseguiu o controle de si mesma e correu para ajudar. Apenas para novamente parar ao ver Rafael inconsciente sendo colocado em uma das macas. Irmão! Gritou Micaela, correndo até ele. Acalme-se. Pediu o delegado, tentando segurá-la. Micaela, eu vou entrar com ele, por favor, chame meu irmão. Pediu Samara, engasgada. Ele e os outros estavam intoxicados com um gás que ninguém sabia qual era. Para Samara, depois um tempo que lhe pareceu uma eternidade. Finalmente Eric chegou. Por que demorou tanto? Perguntou, engolindo o choro, seguindo-o pelo corredor. Desculpe-me, irmã, mas estou ajudando o Luan com a igreja. Esqueceu? Perguntou gentilmente. Eu só queria que você chegasse logo. Esse novato não me deixou entrar, e eu não confio nele. Fungou. O doutor Caetano não é novato. Há anos ele trabalha no Hospital Central de Granville. Respondeu Eric, tentando esconder o nervosismo. Não me importa. Não gosto dele e menos ainda confio nele. Por favor, me mantenha bem longe do Rafael.
Apesar de o hospital levar seu nome e ele ter grande poder de decisão, infelizmente não era o único a tomar decisões por ali, e a escolha de Caetano fazer parte do corpo clínico do hospital era uma dessas decisões que ele lamentava por não ser o único a mandar. Mas Samara estava nervosa demais para ele jogar em cima dela suas desconfianças. Eu vou ver como ele está, disse-a encarando. Você procura meu pai e descobre o que aconteceu, e nos encontramos na cantina. Pediu ele sério pegando em seus ombros. Tenha fé, Deus não permitirá que algo de ruim aconteça com ele. Confusa ela sacudiu a cabeça, olhou-o nos olhos. Não o deixa morrer. Disse soluçando. Deus não permitirá que isso aconteça, agora vá atrás do meu pai. Samara encontrou o delegado tentando acalmar uma Micaela furiosa. Como assim o senhor não sabe qual gás ele inalou? Gritava Micaela furiosamente sacudindo o delegado pelo colarinho. Se não estivesse tão angustiada teria rido da situação. Acalme-se Mica, assim o delegado não consegue tirar suas dúvidas. Disse Samara puxando-a para seu lado, ainda irritada ela soltou o colarinho dele. Obrigado Samara. Preciso ver como eles estão. Tem policiais nas portas dos outros pacientes. E o Eric acabou de chegar e vai ver o Rafael. Por que o senhor não aproveita e não nos diz o que aconteceu? Como o Rafael está inconsciente juntamente com os caras que invadiu a minha casa? Perguntou sério. Podemos nos sentar? Perguntou o delegado frustrado. Após sentar com as duas à sua frente, ele explicou desde o momento em que recebeu a mensagem de Rafael até a ligação. Ele demorou porque tinha que escolher a dedo quem levar naquela diligência. E alguns dos policiais já estavam em casa e precisou esperar por eles. Contou ainda o que ouviu. O meu irmão também está aqui? Perguntou triste. Abraão concordou. Tensa Micaela ligou para uma amiga cobri-la. Não estava em condições de trabalhar. Juntamente com o delegado e Samara decidiu esperar por notícias para avisar a mãe. Samara, por ordem do próprio Eric, foi dispensada do trabalho naquela noite no laboratório do hospital. Estava analisando o gás, mas até o momento não havia nenhuma novidade. Isaac, ao tentar entrar em contato com Rafael e não conseguindo, ligou para o irmão que lhe contou o que acontecera, e assim a sala de espera do hospital Dr. Eric Martinelli parecia uma sala de oração. Eric encarava o amigo inconsciente. Tudo o que estava nas mãos deles fazer já havia sido feito. Agora era esperar e confiar no Deus da vida e da morte. Oh, Senhor! Que a tua vontade prevaleça nas nossas vidas, principalmente na vida da minha irmã, mas se possível, Senhor, não os tire dela, nem o amor da sua vida, nem o irmão que ela quer tanto conhecer. Pensou fervorosamente. Doutor Eric, gostaria de falar com o senhor. Disse Caetano da porta. Suspirando ele saiu fechando a porta. Sim? Perguntou sério. Todas aquelas pessoas fanáticas orando na sala de espera estão deixando as pessoas nervosas. O senhor deveria fazer alguma coisa. Como sou a simpatia em pessoa. Vou sim fazer alguma coisa. Te darei um alerta. Se quer continuar trabalhando aqui, jamais volte a insultar minha família chamando-os de fanáticos, e a sala de espera de um hospital é um dos melhores lugares para orações. Desculpe. Começou nervoso e corado. Por favor, volte ao trabalho e deixe a minha família em paz.